2, 1, gravando. A ideia de criar o canal Minuto Blumenau, ela aconteceu meio que por acaso. Já era uma ideia minha criar um canal no YouTube, só que assim, eu nunca tinha tido uma ideia exatamente assim do que eu queria falar ou o que eu queria apresentar. A gente acaba vendo muitas coisas, né? Tipo, já tem gente que fala de filmes, tem gente que fala de séries, tem gente que conta cotidiano, fala da sua vida. É muito comum essa questão da exposição hoje através do YouTube, de pessoas falando sobre o que quer que seja. E eu não queria fazer mais do mesmo. A ideia sempre foi fazer uma coisa um pouco diferente. Eu gosto muito, assim, eu sou apaixonado por Blumenau. É uma cidade assim, eu nasci aqui, eu olho assim ao redor e eu me identifico muito com esse lugar. Eu espero, e eu queria fazer alguma coisa que fosse relevante para a cidade. Lógico que eu não achei assim que isso fosse acontecer, né? Inicialmente assim foi só uma ideia, tá, vou fazer um canal falando sobre a cidade, mas tipo, falando o que sobre a cidade? Eu não cheguei a visualizar assim que poderia realmente dar certo. E um dia eu tava conversando e cheguei a uma conclusão tipo, pô, podia fazer um canal de notícias, né? Eu gosto tanto de comentar notícias. Para quem me acompanha às vezes em Facebook e Twitter, percebe que eu acabo sendo meio crítico em algumas coisas, no sentido assim de comentar mesmo, né? Tipo, um filme, uma série, eu gosto de falar sobre as minhas impressões. Então eu pensei, pô, por que não fazer então um canal falando sobre o Blumenau, comentando as notícias? Lógico assim, eu não tenho estrutura para fazer um canal diário, né, contando as coisas assim, geral, mas eu podia fazer, sei lá, uma notícia na semana e comentar, assim, expor a opinião. Não só expor a notícia, assim, mas colocar um pouquinho da opinião. Porque todo mundo, quando escuta uma notícia no jornal ou lê no jornal, acaba pensando alguma coisa relacionada àquela notícia, né? O que você achou, o que ela impactou. Então eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco hoje em dia. Até uma pessoa que viu um vídeo comentou que tipo, né, viu uma notícia no jornal, mas gostou da visão do canal porque a gente expôs a nossa opinião sobre aquilo. Então a ideia do canal, assim, pra mim, nessa questão de exposição, é muito interessante e eu acho que é uma coisa que acrescenta, o pessoal tá gostando. A ideia inicial, assim, foi fazer... O canal tá evoluindo, né? Do primeiro vídeo para agora a gente teve algumas mudanças, tanto estruturais assim mesmo, tipo, é meio complicado fazer porque assim, eu gravo todos os vídeos, acaba sendo no meu quarto, eu não tenho um estúdio próprio para isso. São luzes, eu tenho algumas luzes, eu comprei uma câmera que tem uma resolução um pouquinho melhor, acabo mesclando um pouco de imagens com as do meu telefone, do meu celular. É um trabalho bem assim, minimalista, eu diria, né? Para poder fazer chegar o produto com o mínimo de qualidade possível para quem está assistindo a gente. Então a ideia inicial era o que? Vídeos de 1 minuto, né, comentando alguma coisa sobre a cidade. Lógico que com o tempo a gente viu que 1 minuto às vezes você acaba extrapolando, é pouco tempo se for analisar 1 minuto, porque tem vinheta de abertura, tem um monte de coisas que a gente acaba tendo que montar. Então assim, o primeiro vídeo, vocês podem, não sei se vocês lembram, mas tipo, a gente ficava dentro de uma televisão, aquilo depois a gente foi eliminando. Entra no ar o canal Minuto Blumenau, sua nova fonte de notícias sobre a cidade de Blumenau e região. A ideia do fundo, de ter sempre uma imagem de Blumenau, de algum ponto turístico de Blumenau, também a gente deu uma adaptada para colocar alguma coisa um pouquinho mais dinâmica. Então a gente começou com o vídeo lá, Violência, a Culpa é Nossa, colocar uma coisa um pouco mais dinâmica, até meio jornal hoje, assim, com aqueles telões no fundo correndo para lá e para cá. Aí chama um pouco mais atenção para quem está assistindo o vídeo. Vocês devem imaginar aqui atrás, eu não tenho uma imagem, é um pano verde que a gente compra e depois aí substitui então no trabalho de edição. Pois chegar a 100 curtidas assim, em tão pouco tempo, eu fiquei surpreso, sinceramente, assim, um número crescente. Chegou uma hora assim, o canal tinha 20 curtidas por dia e eu pensava, meu Deus, tipo,
foi estranho, assim, porque quando a gente acaba pensando, tu não acha que o negócio, pelo menos eu não achei assim que fosse dar certo. Eu achei que depois de, sei lá, alguns dias a gente ia, não ia ter um retorno exatamente necessário. Não que eu seja pessimista, mas assim, é uma coisa acho que meio natural, todo mundo que começa acaba pensando um pouco nisso. Então assim, 100 curtidas pra mim, tipo, tu olha, pô, no Facebook 100 curtidas, não é nada. É um número baixo, só que pra quem começou assim, sendo perspectiva nenhuma, em pouco tempo, pra mim foi um número assim muito expressivo, né? E outro dia assim, tipo, eu tava andando na rua, daí um cara parou pra falar comigo sobre o canal, eu pensei, uau, eu acho que eu tô conseguindo atingir o objetivo, que é fazer as pessoas refletirem, comentar mesmo, assim, gerar essa questão do debate através do canal. E outras coisas virão, né? Claro, a gente tá... o canal no YouTube é uma coisa assim, muito dinâmica, porque tu vai aprendendo aos pouquinhos, tu pega um pouquinho de cada coisa que as pessoas vão te passando e tu cria. Então é bem interessante isso, né? A questão dos próprios temas também. A gente sempre tenta ver o que está em vogue na cidade, o que as pessoas estão falando, o que está gerando polêmica, para assim, para não ficar aquela coisa só, vamos falar sobre o aumento da passagem de ônibus, que é uma coisa que todo mundo comenta. Mas vamos botar um pouquinho de opinião sobre isso, né? Vamos comparar o que é então Blumenau com outras cidades. Até no vídeo ali eu falei do Rio de Janeiro, falei de Brasília. É lógico assim, depois eu pensei, poxa, mas são capitais. Blumenau é só uma cidadezinha do interior, digamos assim. Mas depois assim, comparando, se for analisar também por essa mesma coisa, depois eu pensei, poxa, mas a gente tem um transporte público melhor do que eu achei, por exemplo, em capitais que eu visitei. Então acho que é uma comparação um pouco, pode ser, né, parecer grande, mas eu acho que tem um pouco a ver sim. A gente está bem em alguns aspectos, eu acho que vale a pena a gente continuar com essa ideia. A questão dos temas, assim, como eu já falei, a gente tenta ver mais ou menos o que está sendo falado na cidade. Quem tiver sugestões, claro, pode mandar pra gente, né? A gente está avaliando. É que assim, por ser um canal não só de notícias, não só expondo alguma coisa, mas a gente tem que falar alguma coisa em cima, então isso acaba sendo muito criterioso, porque tipo, eu não posso pegar um tema que eu não tenha muito conhecimento ou que eu não tenha estudado um pouco antes. Justamente assim, para garantir que a pessoa vai ter não só a exposição, tipo, mas a opinião, que é uma das diretrizes do nosso canal. Bom, eu espero que vocês estejam gostando. Está sendo um prazer para mim montar tudo isso. E então, vamos continuar essa batalha. Que venha mais vídeos e que cada vez o retorno do público seja maior. Muito obrigado.